Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma prosa com Betagre. Essa prosa que está ficando cada vez mais interessante, com temas extremamente diversificados aqui. E hoje nós vamos falar sobre capital humano e sua importância para a supply chain. Olha só que fantástico. Pessoal, se inscreva lá no canal, tem muita coisa interessante vindo por aí. A disponibilidade de tecnologias avançadas, novos processos, novos modelos de negócio e ferramentas estão melhorando as operações da cadeia de abastecimento para criar eficiências nunca antes vistas. Mas a excelência da cadeia, que é o grande objetivo das organizações, não pode acontecer sem mudar o comportamento e engajar os funcionários responsáveis para idealizar, desenvolver e executar as estratégias que fazem a diferença. Os líderes empresariais estão aprendendo que não basta ter os sistemas certos no lugar e contratar e reter as pessoas certas. Hoje, a inovação da cadeia de abastecimento é sobre o uso da tecnologia para aproveitar o talento coletivo em uma organização. Conectar os membros da equipe pode ajudar a desenvolver novas soluções, identificar preventivamente riscos e executar adequadamente as estratégias. E aí entra em cena a habilidade de administrar pessoas, o capital humano, fundamental para o desempenho de supply chain. Ora, e para isso eu vou refletir e prosear com um grande amigo. É o meu privilégio trazer aqui o José Augusto de Oliveira. Oi, meu caro Zé Augusto, vou te chamar de Zé Augusto. Seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia, meu amigo. Uma honra, um orgulho para mim. Oi, Paulo. A honra e o privilégio é meu. Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. Vamos prosear. Que maravilha, Zé. Vamos fazer de conta que nós estamos aqui presencialmente num cafezinho maravilhoso, né? Tomando o café, tomando o chá, ou mesmo um chopinho, né, Zé? Zé, vamos falar um pouquinho, vamos abordar esse assunto aqui que, sei lá, na nossa concepção, ele é extremamente importante e interessante dentro das organizações. Nós estamos falando de colaboradores, que é a gestão do capital humano. Vamos contextualizar isso tudo? E você colocou bem, né? O importante, quando a gente fala em gestão do capital humano, é contextualizar, né? Descrever ou entender o momento em que a gente vive, obviamente, para adequar as estratégias de gestão a esse momento. E é fato, né, que em alguns momentos da história, as pessoas acabam influenciando e modificando o ambiente que vive. Mas também há períodos nos quais o ambiente é que provoca mudanças importantes no comportamento das pessoas. E o momento em que vivemos, né, eu acho que é bem característico, né? Esse momento ele está muito relacionado a essa última situação, o ambiente provocando importantes mudanças no comportamento das pessoas. O mundo está em meio a uma enorme transformação, né? Essa transformação tecnológica e digital que está, sim, mudando as pessoas e a forma como as pessoas passaram a se relacionar, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional, né? Por exemplo, eu vou conversar ao telefone ou vou teclar, né? Vou me reunir com você presencialmente, eu vou fazer uma videoconferência. Vou trabalhar presencialmente ou em home office. Vou pesquisar a previsão do clima numa determinada cidade ou vou perguntar isso para a Alexa. Eu vou ao médico ou faço uma consulta online? Eu vou preparar o almoço ou vou deixar que a internet das coisas faça isso por mim, né? Vou obter notícias, por exemplo, da forma antiga, através do jornal, ou vou receber na medida que elas ocorrem no meu celular? Então, são modificações que impactam a vida das pessoas, e isso impacta também a forma como você deve gerir o seu capital humano dentro das organizações.
Olha só que interessante, o Zé, antes de você seguir aí no seu raciocínio, tem uma característica interessante, porque você está combinando o mundo de hoje, dentro do aspecto do contexto digital, né? Nós estamos falando aí do mundo digital, e isso não dá para separar, né, o digital do ser humano, e aqui nós vamos falar do contexto de supply chain. E como é que nós evoluímos como líderes, principalmente, não só como líderes, mas como colaboradores de uma forma geral, dentro das organizações e fora dela, para poder adequar esse contexto do mundo digital e do capital humano. Mas segue aí o seu raciocínio, Zé, porque eu acho que ele está fantástico. Vamos em frente. É que é justamente para a gente chegar lá, né? Contextualizando, para a gente chegar, como é que encaixa o profissional de supply chain nesse contexto, né? E até um momento do passado, você deve se lembrar, tinha uma questão importante, né? O capital humano, o homem vai ser substituído pela máquina, né? Tinha esses questionamentos, e as questões mais atuais são: a tecnologia substituirá o capital humano, o homem? Será que a tecnologia vai gerar desemprego? Né? Tá mais do que comprovado que nem a máquina no passado, nem a tecnologia no presente, elas geram e tampouco gerarão desemprego, né? Mas elas geram alterações, novos tipos de emprego. Você vê que antigamente biomedicina, engenharia mecatrônica, desenvolvimento de jogos, né? Desenvolvedores de jogos e aplicativos, digital influencers, essas profissões não existiam, né? E elas estão vindo através dessa transformação tecnológica e digital. Mesmo empresas, a gente não falando só de transformação digital, falando em tecnologia de uma forma mais ampla, né? Uma Tesla, né? Novos produtos como, sei lá, óculos virtuais interagindo, por exemplo, com a indústria de construção civil, a indústria de venda de imóveis, novos serviços como o Uber, que está nas nossas vidas, novos meios, Netflix, Deezer, etc. Na verdade, o que tem ocorrido é uma redução do valor agregado ao trabalho manual, né? E o foco cada vez mais no trato, na análise de dados e informações. E tem uma questão importante aqui do nosso Brasil que impacta o assunto aí do supply chain. O Sistema Nacional de Empregos, hoje, ele tem cerca de 43% das vagas que não conseguem ser preenchidas por falta de capacitação profissional dos candidatos, né? Mudou a forma do supply interagir, né? Do supply chain interagir, do homem de operações, do funcionário, do colaborador. Mudou a forma de viver, por exemplo, né? Cidades e casas inteligentes, mudou a forma de comprar, né? Portais de compras via internet, a forma de pagar, né? Pix, WhatsApp, agora recentemente o WhatsApp, a forma de vender, né? Os websites, mudou a forma de entregar, né? Daqui a pouco nós estamos trabalhando com veículos autônomos, drones, mudou a forma de planejar, né? O collaborative planning está mais em dia, mais na moda do que os antigos modos de planejamento, e mudou a forma de produzir, né? O profissional da indústria 4.0 tem outros requisitos, né? O conceito de agilidade, né? De você, do agile thinking, maneira de mudar continuamente a sua forma de pensar, adequando ao momento, né? E os requerimentos da situação. Então, passou a ser uma ferramenta de sobrevivência. Então, mudar rapidamente de opinião hoje em dia não significa ser uma pessoa inconsistente, muitas das vezes. E onde o profissional de supply chain acaba sendo inserido nesse contexto, e que ele precisa estar absolutamente integrado e atualizado a essas demandas da sociedade e das empresas. Nossos skills são demandados e, na verdade, já estão sendo exigidos. Então, a forma de gerenciar ou de gerir o capital humano dentro de supply chain, dentro deste contexto, passou a ter uma conotação absolutamente diferente e cada vez mais diferente daquela que a gente vinha acostumado a aplicar.
Não sei o que você acha e você vê dentro desse contexto. É extremamente interessante os seus comentários, até você trouxe aí diferentes modelos de negócios existindo, e a perspectiva desses modelos de negócios que se fazem presentes, né, Zé, tem muito a ver com a presença da tecnologia, que é um viabilizador importante. Porque muitas vezes nós pensamos em alguns modelos de negócios que já são, não chamaria de tradicionais, mas são bastante conhecidos, como é o caso do Uber, da iFood, Airbnb, ou seja, que, de certa forma, afeta todo o contexto da logística e supply chain. Mas tem outros modelos que surgem com as startups, nós temos uma quantidade de startups por aí que é muito relevante, e à medida que nós vamos olhando e pesquisando, a gente acaba encontrando coisas diferentes. Por exemplo, existe startup que está desenvolvendo negócios para comercializar produtos esportivos, por exemplo, dentro do conceito do C2C. A gente olha pela perspectiva do B2B, do B2C, né? Mas do C2C, o que significa? Ele é uma plataforma onde você tem, por exemplo, uma camiseta, né, que pode ser usada, mas está semi-nova, e você quer comercializar, né? Ela custa R$100, você vai vender por 10. Então, é um negócio que existe. E como é que fica a logística disso? Como é que fica a supply chain disso? E como é que a gente desenvolve o capital humano? Eu queria desenvolver um pouco mais o aspecto, Zé, principalmente da inserção do profissional de supply chain, do profissional de supply chain nesse contexto todo, para depois nós fazermos uma chamada para o segundo tópico, que nós vamos debater um pouquinho mais, e falar sobre a gestão do capital humano. Mas como é que o profissional de supply chain ele se insere dentro do contexto que você comentou agora? Eu sei que precisa de muita atualização, muito aprendizado, educação, porque não dá mais, né? Você se formou há 30 anos atrás, por exemplo, não dá para viver com o conhecimento que você teve lá, né? Esse é um ponto relevante, principalmente para o nosso Brasil, né? Os sistemas educacionais nossos, as escolas regulares, os cursos técnicos, universidades, mesmo os Senais, Senacs, etc., a gente sabe que existe uma defasagem, né, em relação a esses aspectos, essas mudanças, né? E o que ocorre? Muito embora a experiência, a formação, ela tem e sempre terá a sua relevância, formar os recursos internamente dentro da organização ou se preparar individualmente para essa formação pós-escolar, pós-formação tradicional, se tornou muito relevante. Por quê? Como a gente estava comentando agora há pouco, né, Paulo, as tecnologias, a gente está numa era que é chamada a era exponencial, né? Aquilo que no passado demorava 5 anos, 10 anos, né, para se buscar uma nova tecnologia, hoje, em alguns meses, tecnologias se tornam obsoletas, né? Dependendo da indústria, dependendo do tipo de tecnologia. E isso tem ocorrido de uma forma muito rápida, meses, alguns anos, e não mais do que isso. Uhum. Isso significa dizer que aquela formação que a gente teve, principalmente aquela, né, de 30 anos atrás, 20 anos, 10 anos, não, 5 anos atrás, talvez não seja mais suficiente e adequada para você fazer frente aos desafios futuros, né? Então, o que se exige nesse momento do profissional, não só de supply chain, mas sabendo que supply chain está muito ligado a essas mudanças tecnológicas e a evolução do supply chain ocorrerá também aliado a essas transformações, estudar mais um pouco, estudar e se movimentar, porque as tecnologias vão exigir esse tipo de preparação, seja do profissional individualmente, dele ir buscar as informações e se atualizar e se preparar, quanto das próprias organizações, em preparar o seu corpo de executivos e colaboradores dentro deste processo de transformação. Como é que você insere, eu chamo da geração startup, né? Como é que você insere um gestor, um líder, um colaborador dessa geração startup
dentro de uma empresa que está embasada num supply chain ainda com base nos conceitos anteriores, preceitos anteriores, né? Como é que você retém esse profissional? Por outro lado, como é que você prepara a geração anterior, né, não tão afeita a essas transformações tecnológicas dentro de um supply, para se adequar aos novos momentos, né? Então, acho que é um desafio, né, Paulo, em relação a esse ponto. É um desafio enorme, e aí você já me puxou um gancho aqui para a gente falar um pouquinho sobre a gestão do capital humano, né? O que nós precisamos fazer para poder administrar a geração que vem aí e mais ainda, né? Como é que nós convivemos na diversidade de idades, por exemplo, né? De sexo, né? De entendimentos, para poder gerar mais criatividade. Mas eu quero deixar isso para o segundo tópico. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha, um cafezinho e a gente volta para o segundo tópico, Zé? Vamos lá? Vamos lá. Que prosa fantástica, Zé. Está muito bacana essa prosa aqui. As pessoas que nos acompanham aqui na Prosa com Bertaglia estão adorando seguramente o que nós estamos comentando aqui, porque é um assunto atual, é muito atual. Nós estamos falando aqui de capital humano, como se relacionar. E agora vamos dar um pulinho, fazer uma visita aqui, nós estamos virando a página, né, Zé? Fazer uma visita aqui ao lado da gestão do capital humano. Como administrar, como gerir tudo isso? Né? Como é que as pessoas se preparam para isso? Paulo, eu acho assim, a gestão o escopo, né, da gestão do capital humano, eu acho que a gente pode dividir em três grandes blocos. O primeiro é o processo aí de recrutamento. Quando você traz um recurso para dentro da empresa, você precisa fazê-lo alinhado às estratégias, né, alinhado às necessidades daquela empresa. Então, esse processo de recrutamento eu acho interessante comentar um pouco, vou falar um pouco dele um pouco mais na frente. O outro é treinamento, capacitação, formação contínua, educação, preparação do teu time, né, e manutenção dele atualizado e preparado para os desafios aí da cadeia de suprimentos. E o terceiro bloco é o processo, acho que, de motivação e retenção, né? Que ali tem aqueles processos normais de avaliação de desempenho, feedback, meritocracia, mas eu acho que tem dois outros componentes que eu colocaria, que é a gestão da convivência e o ambiente desafiador, que eu acho que são importantes. O primeiro deles, voltando no primeiro dos blocos, eu acho o processo de recrutamento do profissional de supply chain, mas em geral, né? Quando você olha a necessidade da empresa e essas mudanças que estão ocorrendo em termos principalmente tecnológicos, e que o supply chain vai ter que se adaptar e está se adaptando e vai estar aliado, né? A eficiência do supply vai estar muito ligado à tecnologia incorporada aos processos. A gente olha que no processo de seleção ainda é muito comum a gente olhar o profissional e olhar o currículo do profissional, né? E manda o seu CV, ou onde é que eu mando o meu CV, e as análises de seleção não principal, mas preliminar, são feitas acima do CV. Não que a experiência, não que a carreira, não que o cabedal de conhecimentos, né, acumulados nesse período deixam de ser relevantes. Eles são importantes, mas um mundo com essa movimentação maluca que a gente vem observando, acaba, muitas das vezes, sendo pouco representativo na comparação do perfil que o profissional precisa ter para trabalhar em supply e poder enfrentar esses desafios. Então, talvez, muito mais do que olhar um perfil, de olhar um perfil de experiência, é olhar o perfil do candidato em relação a ele poder fazer frente a essas mudanças, como o agile thinking, qual é a rapidez dele se adaptar a novas questões, qual é a rapidez dele se atualizar
a companhia não vai ter, a empresa não vai ter a possibilidade de atualizá-lo na velocidade ou de atualizar o seu corpo todo na necessidade. Como é que ele se coloca diante da sua autopreparação e coisas desse tipo? Talvez expor o candidato a situações jamais previstas por ele num processo de seleção, para testar a sua condição técnica dentro do supply, de fazer face a movimentações improváveis em termos de cenário. Então, eu acho que essa mudança no processo de recrutamento, algumas empresas estão fazendo, as startups usam muito esses critérios e usam menos o critério se o candidato tem 15, 20, 30, 50 anos de experiência, ainda é relevante, mas cada vez menos em função desse mundo em movimentação. Eu só queria complementar ou colocar um ponto aí interessante em tudo isso que você está falando, ou seja, existe aí uma tendência muito forte, porque nós falamos de habilidades, competências, conhecimentos técnicos, o lado emocional das pessoas, que hoje em dia vem fortemente sendo desafiado e até, de certa forma, priorizado pelas empresas, e como é que as pessoas se preparam, e se coloca, né, Zé, o contexto dos soft skills, e que é aquilo que a gente não aprende lá na universidade. Essa que é a grande questão. Então, eu só queria trazer essa contribuição em cima do que você está falando, para que as pessoas se preocupem bastante com o lado do hard skill, ou seja, eu sou competente o suficiente para executar certas tarefas, mas, ao mesmo tempo, como é que eu desenvolvo essas habilidades que você está falando, ou essas competências que você está falando aí, né? Exatamente, mas e principalmente dentro das organizações, o profissional de supply chain, porque o profissional do supply chain é aquele profissional que trabalha interagindo com praticamente todas as áreas da empresa, sejam elas estratégicas e operacionais. Ele interage, o profissional do supply chain, dependendo da organização, obviamente, da empresa, mas o supply chain, o extended supply chain, o mais abrangente, ele faceia com a área de tecnologia, de P&D, de inovação, ele faceia com a área financeira da empresa, novos projetos, ele faz a interface com a área de marketing, ele faz a interface com a área, obviamente, de vendas. Enfim, ele tem um perfil, uma exigência de perfil colaborativo, né, como você comentou, de visão multifuncional e de trabalho em time, né, aquele profissional de supply chain, mesmo o profissional da carreira em Y, né, mais especializado, por exemplo, um profissional de engenharia, ele acaba sendo desafiado a ter um modelo, né, de gestão mais multifacional, mais de interfaces, né, e de motivação para trabalho em times. E, além disso, eu acho que também nós precisamos nos preparar, né, como profissionais de supply, e principalmente daqui para frente, em ter alguns vieses que não se exigia do profissional. Por exemplo, o profissional de supply chain é exigido um viés financeiro relevante, né? E essa educação financeira dentro da preparação do profissional de supply chain não tem sido uma prática, né? Então, o profissional vai ter que buscar isso, ou busca isso de forma alternativa, mas é muito relevante. A visão de negócio, né, a interação com marketing e vendas, o entendimento específico do cliente para o profissional de supply chain passa a ser uma questão de sobrevivência, né? Ele precisa ter, assim como todas as outras funções, mas o profissional de supply chain precisa estar muito integrado às áreas de vendas e marketing. Parte de tecnologia a gente tem comentado aqui, nem se fala, né? E a parte de inovação, não somente aquela inovação de produto, mas aquela inovação de processos dentro da própria área de supply. Isso muda muito o perfil do profissional e do capital humano da área de supply chain. Que bacana, Zé. Você trouxe aí alguns pontos interessantes. A minha questão aqui é o seguinte: há uma exigência muito grande, né? Logicamente, nós não podemos perder de vista o aspecto legal e tributário também, que é dentro do nosso país é extremamente complicado, né? Você pode ter todo o conhecimento, né, da cadeia de abastecimento, supply chain, que é planejar, comprar, produzir, distribuir e tal, mas muitas vezes alguns modelos de negócio eles não param em pé exatamente porque
não se conhece adequadamente ou não se lança a mão dos recursos que têm o conhecimento mais profundo dessa parte legal e dessa parte tributária. Então, o que você me diz aí do que a gente pode trazer para o profissional? Porque uma coisa é exigir, né? Ok, estamos exigindo, estamos recrutando, queremos pessoas fantásticas, criativas, habilidosas, tal. Mas o que motivaria as pessoas ou como elas se preparariam, e aí já dando uma dica para as pessoas, como elas deveriam caminhar nesse sentido, José, para ser um bom profissional de supply chain, independentemente da posição que ele ocupe. Esse é um ponto relevante, né, Paulo, porque a exigência, não só na área de supply chain, mas na área de operações e em outras profissões, acabou sendo muito maior, ou está sendo muito maior por conta dessa abertura, né, desse contexto de abertura. Então, o primeiro ponto essa questão de iniciativa para o aprendizado, né, da curiosidade para o aprendizado. Se, por um lado, a exigência passa a ser maior, por outro lado, né, na nossa época, a gente tinha que buscar nas bibliotecas, né, os livros, tem alguns mais antigos como eu, que iam buscar na Barça o seu conhecimento, etc. Hoje, a tecnologia traz uma coisa absolutamente fantástica. Ela democratiza o conhecimento e a informação. Então, o profissional não deve, não pode, né, nem o profissional, nem a pessoa pode ficar dependendo daquilo que a empresa vai fazer por ela, né, porque ele precisa se atualizar. E há maneiras muito mais práticas, eficientes e disponíveis, né, de você se atualizar, seja através da formação EAD, né, cursos à distância, etc., formações até, digamos, universitárias que se fazem já com qualidade, quanto com relação a informações e troca de experiências e informações, tanto presentes como experiências futuras, né? É interessante você falar, eu já estou trocando experiências futuras, mas nem aconteceu, mas você está desenvolvendo com essa agilidade essas experiências hoje. Então, o profissional precisa ser curioso, precisa ser desafiador de si próprio, né? E as organizações, eu acho que também tem que se adaptar, porque esse profissional, né, a geração startup, já existem estudos que mostram que essa geração vai, nos primeiros 5 anos, trocar de emprego pelo menos umas 5 vezes a 7 vezes. É uma geração que não se sente desafiada quando o status quo se estabelece. Uhum. Então, o ambiente do gestor de supply chain, né, da liderança de supply chain, é trazer justamente esse desafio, possibilidade de crescimento pessoal e profissional dentro de cada uma das funções, para que essas novidades que essa geração procura, esses desafios, ocorram dentro da própria função, da própria organização. E se criar, isso é uma dificuldade que a gente tem, né? De se criar uma cultura de experimentação dentro de um ambiente de confiança que gere efetivamente, não na falácia, a vontade de correr risco. Obviamente, risco de forma rápida e controlada, né? Até algum tempo a gente corria riscos, né? De forma lenta, o risco ficava um tempão aí, e de uma forma muito... Então, existe hoje, dentro até do conceito de Agile Thinking, a sugestão de correr riscos, sim, mas de maneira pequena, rápida e controlada. E com isso você faz experimentações muito rápidas, erra e acerta, vai errar muitas das vezes, e o ambiente da empresa precisa permitir isso, mas o profissional precisa também querer estar se desafiando e desafiando o status quo. José Augusto, meu caro amigo, você sabe o que está acontecendo aqui com a nossa prosa? Ela está fantástica e está terminando. Você deu aí algumas dicas sensacionais para os profissionais, usando toda a sua experiência aí, todo o seu conhecimento. Para isso, esse é o nosso propósito, né, que é trazer pessoas que queiram compartilhar experiências e conhecimentos, independentemente da idade, né?
E eu agradeço fortemente aqui, enorme gratidão pela sua presença e pela sua habilidade, né, em falar e compartilhar o conhecimento. Zé. Imagina, Paulo, quem agradece sou eu, é sempre um grande prazer estar contigo e uma honra enorme estar aqui com o Prosa com Bertaglia. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes. Um abraço, meu amigo, ao infinito e além. Um Tchau, abraço. tchau.